A continuação da trilogia de sucesso de Matt Reeves e Andy Serkis. Na opinião do barista de hoje, nós vamos falar sobre uma franquia de quase 60 anos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje vamos falar sobre Planeta dos Macacos, O Reinado, o novo filme dessa franquia que particularmente eu gosto bastante. Mas para falar disso eu não estou sozinho, estou acompanhado aqui do Ortiz, lá do podcast Blockbuster. Seja bem-vindo aí, mano. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui sendo recebido no Coffee X Podcast top. E você que já foi recebido lá no nosso, né, no episódio de Ahsoka que a gente fez, agora estou imensamente agradecido de estar aqui. Foi difícil marcar, mas rolou. A gente quase fez um, né? A gente quase fez um sobre o problema dos 3 copos, mas conflitos de agenda, sabe? Mas agora a gente vai fazer... A gente vai fazer sobre uma parada muito melhor do que o problema dos 3 copos. Sem dúvidas. Ai, Deus. Mas antes da gente começar o episódio, só lembrar a vocês que se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Coffee X, siga a gente lá no Instagram, @CoffeeXPodcast. E se quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram também, é só procurar Coffee X Podcast no Telegram ou clicar no link que tá aí na descrição do episódio. Agora, vambora. Vamos falar do filme. Bora, siga aí, galera. Eu queria saber eu quero começar sabendo qual que é a sua relação com a franquia do Planeta dos Macacos. Você já assistiu os filmes antigos? Você viu só essa trilogia nova? Como que é pra você, cara? Cara, então, a gente tava conversando em off aqui antes do episódio sobre X-Men 97, e eu falei que eu não assisti a série original, mas estou assistindo a nova. E é o mesmo caso com o Planeta dos Macacos, porque eu não assisti aos filmes originais, eu tenho uma certa... Mesmo, né, falando de cinema, mano, cinema, eu tenho uma certa relutância dentro de mim, que eu sei que eu tenho que combater isso, mas eu tenho uma certa relutância em ver alguns filmes antigos e tal, e por isso eu não assisti aos 5 filmes originais, também não assisti ao remake do Tim Burton, mas assisti a trilogia prequel, que é a trilogia do César, e sou completamente apaixonado por ela. Posso ter perdido um pouco de proximidade com a franquia por não ter visto esses originais, mas amo muito, sou extremamente fã dessa trilogia do César, colocando ele, inclusive, né, o personagem como um dos tops personagens que eu já vi na ficção, assim, sabe? Legal. No cinema. Você falou isso sobre perder um pouco... Em relação aos filmes originais, eu vi, faz tempo, inclusive, que eu vi o primeiro filme, sei lá, eu vi lá pra 2016, 17, que o filme é de 68, né? Nossa, faz tempo, hein? É muito tempo, cara. E é aquele filme, né? Aquela pegada, filme dos anos 60, 70, ele tem um ritmo lento, mas o conceito do filme é muito foda, assim. Então, eu meio que, quando a história e outras coisas são muito boas... Eu meio que relevo a época da produção. É tipo assistir Star Wars episódio 4. Tipo, cara, eu amo tanto aquela história que foda-se o papelão de navinha lá, sabe? Tipo, meio que não importa. Faz sentido. Tem o filme... Aí eu só assisti o primeiro, eu não assisti os outros. E eu assisti também... Eu acho que quando eu era mais novo, eu assisti o do Tim Burton. E eu sempre achava uma parada muito assustadora. Porque o Tim Burton, cara, faz umas paradas meio malucas, assim, e enfim. Quem deu Tipo assim, eu acho questionável a decisão de dar na mão dele Planeta dos Macacos, mas tudo bem. Mas aí, eu acho que sei lá, não se perde tanto não conhecendo a trilogia original. Eu acho que você perde
a brincadeira de que eles estão fazendo meio que um prequel do filme de 68. Uhum. Porque Faz sentido, é basicamente isso, né? Mas isso, se a proposta da franquia for um dia chegar no que é o filme de 68, dia as pessoas vão descobrir. E vai ser, tipo, uma grata surpresa, né? Do futuro, assim. Mas, cara, essa trilogia do Matt Reeves e do... Todo mundo brinca que é do Matt Reeves e do Andy Serkis porque ele tem esse papel do Caesar e essa grande presença, porque o Andy Serkis, ele é muito presente nessa parada de captura de movimento e ele realmente... Cara, ele é o Caesar, não tem como desassociar o ator desse personagem, e é bizarro porque não é o ator, né, assim... É um macaco. Exato, com as versões do Andy Serkis, cara. É maluquice. Isso. Mas esse trabalho, tipo assim, muito foda que eles conseguem fazer com os macacos, e destaque pro César, mas destaque também pro Toby Kebbell, que faz o Koba, destaque também pro Owen Teague, que agora faz o novo protagonista, Noah. É incrível como eles conseguem passar as feições, conseguem passar esse sentimento, esse lado de ser humano, né? O que pode até entrar numa discussão, né? Tipo, pô, enfim, macacos, eles estão evoluindo pra ficarem mais próximos dos seres humanos. E aí é o que você falou, não são os atores, mas eles conseguem pegar tão bem as nuances que eles passam na atuação deles, que é bizarro de bom. É bizarro de bom. É surreal. E igual você falou também, a gente fala, né, Andy Serkis, Matt Reeves, mas uma coisa que, claro, o Matt Reeves fez os dois últimos, que são os mais famosos, diria, mas o primeiro nem é do Matt Reeves, né, é do Rupert Wyatt, que é um diretor, acho que um pouco menor, né, tô até olhando aqui, é um pouco menor. Tanto que dá pra perceber a diferença do primeiro pros outros dois, né, Claramente, o 2 e o 3, eles têm um visual, eles têm até uma temática muito mais pesada, né? Muito mais sisuda, assim, que o primeiro, ele tem mais do meio pro final, assim. Ele não tem no filme inteiro. No começo ele é um filme meio que, sei lá, um pouco mais divertido, assim. Mais aventurazinha, né? Parece um filme mais aventura, assim. Mas os outros dois já ganham muito mais densidade, né, cara? Eu sou muito fã. Sim, total. Vamos falar um pouquinho da proposta desse filme, por quê? A gente teve essa trilogia que começou... Ela acabou em 2017. Isso. E aí a gente teve um fechamento, né? A gente tem uma jornada dos macacos que evoluem e acabam com os macacos meio que... Não dá pra dizer que eles dominaram a Terra, mas que parte dos humanos foram extintos. E os macacos agora estão meio que... quase que no topo da cadeia alimentar, assim. Eles estão no nível inteligente dos seres humanos, mas eles estão bem no começo dos seres humanos, né? Quando os seres humanos eram coletores, assim. Eles estão se reunindo em bandos. É meio que como se fosse talvez uma idade da pedra dos macacos. Dos macacos. Isso é massa de fazer essa comparação até mesmo. E porque aí... se for olhar, tem bastante semelhança, né? Até forma de arquitetura, né? Que é uma arquitetura um pouco mais... Ela se mistura mais na natureza, né? Do que diferente da nossa arquitetura tecnológica e tal, a própria conexão com a natureza que os humanos tinham muito mais antigamente. Então, eles têm ali, por exemplo, nesse filme tem uma relação muito grande com pássaros e tal. Tem bastante semelhança. Gente, só importante dizer que a gente vai falar uns minutinhos sem spoiler. Quando for ter spoiler, a gente... toca a sirene aí, você sabe que vai ter spoiler. Mas o filme começa, a primeira cena, tá? Começa com o funeral do Caesar, mostrando que ele morreu e tal, pra dar esse pulo, né? Pra falar, tipo, o Caesar morreu, muitas gerações depois, a gente não sabe se são 100 anos ou se são 500 anos. Ele só fala que são muitas gerações depois, então geração depende, né? E aí a gente é apresentado a essa... Eles são como se for... Eles chamam de clã, né? Eles são clãs de macacos. Eles são o clã das águias, né? Eles cuidam das águias. E eles têm toda uma conexão com as águias. E é um clã bem ritualístico, assim. E é muito louco que você vai fazendo essa comparação justamente com os seres humanos que são assim também. A gente tem fé, a gente acredita, né, em algo transcendental. E agora você vê... eles fazendo o mesmo, né? Os macacos fazendo o mesmo. E o clã dele, né? O clã do nosso protagonista, ele não é ligado
como é que a gente pode chamar isso? Religião? A religião de César, né? Exato, A palavra de sim. César. Uhum. O que também é curioso, né? Porque tem muitas nuances sobre o César aqui, sobre ele meio que assombra a narrativa, né? Tem essa categoria de personagens que não estão presentes, mas assombram a narrativa. E esse é o caso aqui, porque você vê que, ele foi um líder gigantesco, mas tem clãs que não conhecem ele, não seguem as palavras dele, e tem clãs que seguem distorcendo, né? Uhum. Já que esse é o grande papel do antagonista do filme, né? Vem como um manipulador das palavras de César. Eu quero falar só rapidinho, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, da ficha técnica do filme. Esse filme foi dirigido pelo Wes Ball, que foi o diretor, se eu não me engano, da trilogia do Maze Runner. Sim, inclusive tenho medo, porque eu gosto do primeiro Maze Runner, não gosto do último. O segundo eu fico ali meio... Eu escondo que eu gosto, sabe? Eu sei que ele é bem pior, mas eu gosto ali pela proximidade. O terceiro eu odeio. Então por que eu fico com medo? Eu acho que esse diretor, ele sabe começar, não sabe terminar. Uhum. Então, começou bem aqui. Eu confesso que eu assisti o primeiro Maze Runner, mas eu não lembro de absolutamente nada da história. Cara, eu sei que é um mundo apocalíptico e que tem zumbi. É isso. só isso. E tem um labirinto. Tem um labirinto lá no meio. É só isso, mas e os outros dois eu não assisti também. Então, tipo... Eu não sabia o que esperar do cara. Tudo que eu pensava ele dirigiu o Maze Runner. Aí eu falei, cara, eu não lembro da história, mas eu lembro que eu acho que eu achei legalzinho o primeiro filme. Mas não é uma direção memorável, assim. Então eu tava meio que, vamos ver, né? Eu tava esperando muito menos. Eu tava esperando muito menos desse filme, tá? Eu vou ser sincero. Justo. Acho que eu compartilho desse sentimento também. Até porque depois de uma trilogia avassaladora como é a do Matt Reeves, é difícil esperar alguma coisa, sabe? Tipo, tem que ser muito otimista pra poder estar... tô esperando muito, tô achando que vai ser muito bom, sabe? Interessante que no roteiro a gente tem Josh Friedman, que escreveu episódios da série da Apple Fundação. Ele tava na galera do Avatar, O Caminho da Água. O cara participou de Guerra dos Mundos, do Spielberg. Tem o Rick Jaffa e a Amanda Silver, que aí eles trabalharam basicamente nas mesmas coisas. Eles trabalharam em muito mais, tá, gente? Eu só tô trazendo alguns principais. Que eles trabalharam também em Avatar, O Caminho da Água. Mulan, o live action da Disney, que aí já me dá um... Aquela coisa, né? Os altos e os grandes baixos. E eles também estavam na trilogia do Matt Reeves, no segundo e no terceiro filme. Então é legal porque aí você tem pessoas que estavam em dois filmes que são muito bons, que já conhecem o universo, que ajuda até a manter a coesão do universo, né? Eu acho que são pessoas que com certeza trabalham nesse sentido. Eu quero falar de notas também. No IMDb o filme tá com 7.3 de 10, né? No Letterboxd tá com 3.5 de 5, que é uma nota, vamos dizer que é boa pro Letterboxd. Acho que pro Letterboxd é boa, sabe? Porque o Letterboxd costuma variar muito. Tem filmes bons lá que você acha com essa nota também, 3,5, 4. E no Rotten Tomatoes, que é o mais famosinho aí da galera, a crítica tá com 81% de aprovação e o público 79%. Então, é um filme que tá sendo bem recebido. Cara, pois é. Se eu não me engano, ele tá no top das bilheterias aí dos Estados Unidos. Eu não sei como que tá aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eu acho que ele chegou no topo na semana de estreia. Então, eu fico feliz porque é uma franquia que eu gosto. Eu não acho o filme perfeito, eu acho que ele tem alguns problemas. E a maioria dos problemas dele moram no nível da anterior. Porque a gente tinha o Matt Reeves e pra mim, bater um personagem como o Caesar é difícil. Você criar um protagonista tão marcante e tal, mas tudo bem que a gente tá no primeiro filme. Então, inclusive esse mês... Tô fazendo uma maluquice que é assistir um filme por dia e gravar um Reels por dia. Então, no dia dessa gravação, eu tô com 13, eu acho, 12. E eu gravei um Reels rapidinho, dando uma opinião rápida sobre o filme do Planeta dos Macacos. E eu falei que
No final do meu Reels eu falei, cara, esse filme sofre um pouco porque ele é o primeiro filme e eu tenho a impressão de que a gente precisa de um pouco mais. A gente precisa de um pouco mais de desenvolvimento de história pra dizer, tipo assim, cara, putz, que incrível. Porque tem filme que é assim, tem filme que melhora com o tempo ou melhora com a ampliação do universo, né? Duna, né? Acho que Duna foi um pouco exatamente. Assim, cara. O 2 melhorou bastante o primeiro. Mas eu vejo que essa é uma opinião bem geral. Muita gente compartilha dessa opinião de que esse novo Planeta dos Macacos ele pode ficar melhor com as continuações, que ele peca um pouco nisso e tal. E a de trilogia fato, anterior, eu não vou ir contra, né? Desculpe te interromper, mas a trilogia anterior é assim também. O primeiro filme, pra mim, ele era tipo, um filme legal, Planeta dos Macacos. Só que quando fechou o arco, eu falei, caraca, que trilogia. Vira outra coisa, com certeza. Mas eu concordo, e como eu falei, né, não vou ir de contra, que eu concordo com isso também. E acho que, beleza, gostei do filme, não desgostei, mas não deveria ser assim. Acho que os filmes não deveriam ser sempre assim, porque cria essa necessidade de franquia. E Sim. Às vezes eu sou um pouco contra isso, sabe? Às vezes eu gosto mais de uma coisa isolada, umas ideias isoladas, não ficar que franquias nasçam mais organicamente do que ficar forçando e tal, mas tudo bem, deixamos passar, né? Mas é aquilo que eu te falei, caso mantenha o diretor Wes Ball, há de se crescer um olho, porque ele não terminou bem a trilogia Maze Runner, na minha opinião e na opinião geral também. Então, há de se ver aí, se de repente vão trocar, como fizeram na trilogia anterior, que começou com um diretor, foi pra outro. Vamos ver aí como é que vai fazer. Eu tenho, sei lá, um bom pressentimento aí do futuro da franquia. Torço pra que dê certo, né? Mas, cara, a sinopse do filme, assim, acho que em poucas palavras, é basicamente a gente tem esse clã o personagem Noah. principal, que é o Noah, né? E aí a vila dele é atacada e eles são levados, né, como escravos, basicamente, para trabalhar pro vilão que é o Proximus Caesar, né, que é um vilão interessante. E a gente tem essa jornada do Noah tentando... o Noah acaba ficando para trás porque ele é dado como morto e a gente acompanha essa jornada do Noah tentando ir atrás da família dele. E nesse meio tempo ele conhece a May, que é uma mulher, né, um ser humano, e que aí a gente entende um pouco mais sobre ela ao longo do filme. Rapidinho, antes da gente ir pros spoilers, eu quero dar só uma opinião mais geral e aí depois a gente vai. Eu acho que o filme é muito bom, eu acho que ele é um pouco longo, tá? Eu acho que ele é um pouco longo, no finalzinho eu tava olhando no relógio e tal, mas eu acho que ele é um pouco longo mais pelo meio do que do final. Do final eu gostei bastante, mas do meio eu acho que, sei lá, tem uma barriga ali. Efeitos especiais, cara... Pô, primoroso. Sensacionais, não tenho o que reclamar. Que os caras conseguiram criar na trilogia anterior e eles acho que eles só continuaram e melhora a cada frame, melhora mais ainda. E não é efeito especial por efeito especial. Sim. Serve a narrativa, que é aquilo que a gente falou. Pega todas as feições dos atores e, um ator que consegue transmitir o que ele tá sentindo através de suas feições, não precisa verbalizar aquilo, é a essência ali da atuação, né? Então, transferir isso pra um macaco, é um efeito visual que, além de bom, serve à narrativa, sabe? A direção do Wes Ball eu gostei, assim, eu gosto de como ele conta a história, eu acho que ele conseguiu trazer escala pra esse mundo, eu acho que ele conseguiu trazer a grandiosidade pro mundo. Eu acho que ele tem uma boa direção de atores ali. Eu acho que ele conseguiu... A menina lá, que é a menina do The Witcher, ela chama Freya Allan. E, cara, eu acho que ela tá muito bem também, né? Então, ela passa... Eu acho que ela passa... Ou spoiler, ó. Enfim, spoiler ela tá... Mas ela tá... Eu acho que ela tá bem. Eu não diria que... Eu acho que tem, sei lá, ninguém ruim no filme. Até porque todo mundo é macaco, né? Praticamente. Então... Não tem um macaco ruim no filme. Não tem nenhum macaco ruim. E o filme tem ritmo, assim. Eu gosto que ele tem um bom ritmo, ele tem uns momentos emocionantes que você para pra pensar um pouco e você é levado pela narrativa, assim. Então, no geral, eu acho que ele é um bom filme. Dá um panorama, o que você achou em geral, sem spoilers, e depois a gente vai.
Também acredito que seja um bom filme. E aí, tentando mudar um pouco as palavras, uma boa aventura pra você conhecer também esse universo, porque eu entendo que pode ter gente que não chegou à trilogia do César, muito menos à trilogia antiga, então pode conhecer esse filme, ficar intrigado, conhecer os anteriores. Vale muito a pena, protagonista carismático, vilão carismático, então assim, personagens em si que você vai se apegando mesmo sendo macacos. É um filme que definitivamente vale a pena conferir, ainda mais nesse mês aí que tá sensacional, né? Cheio de opções, mas Planeta dos Macacos com certeza fica no topo dessas opções até agora, porque é um bom filme. Peca algumas vezes, igual você falou, você citou o ritmo. Eu acho que ele peca um pouco mais em algumas outras questões, como eu falei, essa questão de se agarrar à necessidade de criar uma sequência, uma franquia. E na menina, que aí eu até achei legal que você falou que gostou dela. Eu não gostei tanto, mas aí eu acho que vai ficar na discussão com spoilers. Então você fique aí pra acompanhar. Mas é isso. Fora isso, ótimo filme. Maravilha. Só dá pra... Você diria que dá pra uma pessoa que não viu nenhum Planeta dos Macacos acompanhar o filme e entender tranquilamente? Ou você acha que, cara, assiste os três, ou assiste pelo menos os três e pra ver esse? Em todo caso de franquia, eu gosto assim, né? Eu acho bom quando a pessoa, ela assiste o que veio antes, tal, porque ela vai ter um panorama melhor. Mas eu entendo que tem pessoas que nem sempre vão fazer isso, então... Tipo assim, você perguntou, dá pra ver? Eu acho que dá. Até porque tem um letreiro no início que vai te dar um panorama geral das coisas. Então você pode não sentir, igual, a gente que acompanha o César vai sentir um pouco ali a perda dele e as palavras dele sendo usadas de forma errada, mas você não vai assistir tanto, mas você vai entender sim. E acredito que vai te criar um grande interesse na franquia, te fazendo a levar... Te levando a assistir os outros. É isso. Então... Agora nós vamos entrar com os spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, fique aqui por sua conta e risco. Se você gosta de spoilers também, fica aí com a gente até o fim. Fique com a gente. Então vambora, spoilers. Vambora, spoilers. Quero começar intrigado aí, qual que é o seu problema com a garota do The Witcher. The Witcher, sabe por quê, cara? É porque de todos os macacos, de todos os personagens do filme, e olha que tem macacos, é a personagem mais sem expressão, na minha opinião, sabe? Porque, tipo assim, ela ficava com a cara de desconfiada o tempo todo, e você pode atribuir isso à personagem, que é uma personagem meio misteriosa, meio dúbia, você não sabe muito bem ali as intenções dela, mas eu acho que não precisava, podia ter tido uma interação um pouco maior. Acho que a personagem dela, ela peca um pouco nisso. E aí vem uma outra questão que eu sempre fico meio receoso de falar, porque é aquela coisa, né? Você tem que aprender a falar da Lori como ela é, e não como ela deveria ter sido. Mas eu acho que a história dela ficou um pouco... que a gente tava ali, humanos que não falam, humanos tão selvagens, animais. E aí, de repente, aparece ela falando perfeitamente, sabe? Eu acho que eu podia ter um pouco mais de nuance nisso. De repente, ela não fala perfeitamente bem, fala com um sotaque, ainda tem alguns comportamentos um pouco agressivos, porque parece um pouco desconexo, sabe? Passaram tantos anos, tantas gerações, então quer dizer que manteve uma tribo de humanos, uma aldeia de humanos, enfim, um clã que conseguiu falar normalmente e tal. A gente vê que no final do filme teve isso, mas, eram dentro de bunkers, né? E aí ela saiu desse bunker, como é que é? Tipo, acho que ficou um pouco jogado. Eu entendo que quando ela começa a falar muito bem e quando ela encontra o carinha lá que trabalha pro Próximos, causa um estranhamento, mas pra mim ele causa um estranhamento até o final. Porque no final, quando a gente vê aquela galera dentro do bunker, a gente entende que existem sobreviventes. A gente não entende necessariamente o porquê que ela... Porque lá dentro eles estão protegidos, né? Eles estão... Tanto que a menina, na hora que ela sai do bunker, ela tá com uma roupa tipo de astronauta, assim, pra não respirar. Silo, né? Pra não respirar a parada lá de fora, porque a gente sabe que o vírus que deixou os macacos inteligentes também fez mal pros humanos. E ele matou alguns humanos e tirou a habilidade deles de falar. Mas eu não sei, eu acho que a franquia anterior, ela nunca bateu o martelo de que todo mundo ficou sem falar, sabe? Meio que tipo...
Tanto que eu acho que o personagem do Woody Harrelson, no final, ele vai se matar. Eu acho que ele se mata, né? Na última cena. Porque ele percebe que ele evoluiu, né? Ele pegou o vírus, Então, tipo assim, tem um vírus aí. Uhum. A gente viu que gerações se passaram. Eu não sei se esse vírus se dissipou, mudou. E a gente não sabe. Então, tipo, enquanto não tinha a cena final, eu tava incomodado com isso. Quando apareceu a cena final, eu falei, cara, isso pode ser outras coisas que a gente vai ver no futuro. Mas aí é o problema do filme que não se fecha em si, assim, né? Porque essa parada da, tipo, cara, aqui é gancho pra filme no futuro. E aí tem toda essa merda de que, tipo, cara, se fizer sucesso, a gente faz mais. E se não fizer sucesso e tal... até o Duna sofreu disso, né? Então, tipo... Então, tipo assim, acaba que o meu argumento volta pra aquele argumento que eu também tinha falado que não gostei muito, que foi a forçação de sequência ali. Mas é igual, o seu argumento é 100% válido. Pô, não especificaram o mundo inteiro como é que tava. Realmente, podia ter ali um grupo de sobreviventes que conseguiu se manter e tal. Mas, como não mostraram, tipo, exatamente como o vírus estava funcionando e como estavam as outras pessoas, tanto a sua aceitação é válida, quanto a minha não aceitação é. Claro. Faz sentido? Porque aí, tipo assim, como não mostrou, aí cada um vai pensar o que quer. Se o filme não direciona a gente, aí cada um vai achar... Tá aberto pra interpretação de todo jeito. Isso, tá aberto pra interpretação. Mas é isso, né? Pô, foi um pequeno incômodo ali, mas nada que prejudicou a experiência. Eu fiquei pensando depois também, cara, porque, bom, a gente vê filme dos Estados Unidos o tempo inteiro, a gente sabe como eles, né, gostam de si mesmos. Muito. E quando você parar pra pensar, isso aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, você imagina que tudo isso aconteceu na América do Norte, que, né, tá tudo ligado. Mas e a gente para pra pensar, e no resto do mundo? Esse vírus foi pra lá? O resto do mundo também? Como que foi, sabe? Você acabou de entregar aí mais 10 filmes pra eles, se eles quisessem, né? Porque eles não vão querer, pô. Os estadunidenses só querem falar dele mesmo. Só que é o deles, né? Só que é o deles, mas, pô, se eles fossem explorar como ficou o resto do mundo, imagina macacos falando outra língua, cara, outras raças de macaco, pô. Aí no final do filme, agora eu vou começar a achar problema no filme. No final do filme, os caras eles conseguem restabelecer comunicação por satélite e eles ligam pro outro lado dos Estados Unidos. Caraca, liga pro Japão, maluco. Liga pra Europa. Vê o que tá pegando, pô. Caraca, vocês são muito... Os caras, até no fim do mundo americano é foda, bicho. Não consegue olhar pra fora do próprio umbigo, é foda. É foda, cara. Mas, pô, já que é assim, vamos aceitando. Mas, pô, eu sempre que a gente dá boas ideias aqui, eu brinco, né? Falo assim, ó, se tiver algum executivo aí ouvindo, claro que chama nós que a gente escreve pra vocês. Sempre tem. Pô, com certeza. Ainda mais hoje em dia que chat GPT, o cara escuta o podcast dublado já. Tempo real, com a nossa voz. Mas eu queria falar também do Próximos, que é o vilão do filme. Queria também, O que você achou dele? Vou ir apontar, mas talvez não sei. Não sei se é um problema, se não é. Vou falando aqui e eu vou decidir. Mas o Próximos, ele é apresentado da metade pro final do filme, né? Eu gostaria que ele tivesse sido apresentado um pouco antes, porque a presença dele é muito boa. Eu gosto dele como vilão. Eu acho que ele é aquele tipo de vilão que você odeia amar, ama odiar, sabe? Porque ele tem carisma. O Kevin Durant mesmo, que interpreta ele manda muito bem ali nas nuances. Ele é um personagem que ele é tirano. Você vê ali que ele tá, escravizando pessoas. Ele tem seus próprios interesses. Mas sei lá, a lá Magneto, sabe? Ele quer proteger a própria raça. Você entende a motivação, né? Isso, você entende a motivação dele. E esse jeitão canastrão dele conquista, sabe? Então, foi um ótimo vilão. Eu acho que realmente foi uma boa adição. E eu diria até que... Porque eu gosto muito do Noah, mas eu diria até que com uma presença maior do que o Noah, né? Porque o Noah ainda é um jovem meio desconfiado. Ele tá sempre olhando, assim, meio com a pálpebra abaixada, sabe? Fica desconfiado. Mas o César, ele tá muito à vontade. O próximo César, né? Ele tá muito à vontade, sabe? Então, eu acho que foi um baita acerto ali, esse vilão, sabe? Eu concordo com você de que, cara, dava pra gente ter visto mais, assim, sabe, dele, justamente, e não é por falta de apresentação do personagem ou de apresentação das motivações, é mais do personagem que é bom mais tempo de tela, sabe? Eu queria mais um pouco mais dele.
e o quanto o que ele tá falando faz sentido, cara. Porque Faz, cara, o filme traz várias discussões entre esse nós versus eles, de que, cara, desde o começo do filme eles mostram lá, tipo, acho que o Raka, que é o personagem do orangotango lá, ele fala, cara, o Caesar gostava tanto dos seres humanos porque eles que ensinaram várias coisas pra ele e tal, e aí você vê que, tipo, cara, os seres humanos dominavam antes e agora os macacos dominam. Não dá... Cara, essa convivência harmoniosa entre esses dois não vai acontecer. Cara, não adianta, não vai acontecer. Um vai querer subjugar o outro, cara. É o mal da... Eu ia dizer mal da espécie humana, né? Mas aparentemente também é o mal da espécie mas o que acontece é que o Caesar, ele veio... Ele aprendeu dos seres humanos, certo? Os macacos foram ficando mais inteligentes e foram aprendendo uns dos outros livros que eles começam a ler, porque a gente entende aqui que eles não leem, mas a gente sabe que o Caesar lia. A gente sabe desde a trilogia anterior. Provavelmente ele ensinou outros macacos e os macacos liam. E os macacos liam o quê? As coisas dos seres humanos. Então, como que eles vão se tornar outra coisa que não se não um espelho, né? Se não, exatamente. Então, tipo... cara, é curioso. É um ciclo vicioso que, cara... Os macacos estão fadados à evolução destrutiva que a gente tem também, né? Tanto porque o Próximos, o que ele quer no filme? Ele quer acessar um bunker que tem toda a inteligência humana ali, porque ele fala, cara... Pra ganhar vantagem, eu preciso... Ainda tem ser humano aqui. E ainda tem ser humano que fala e tal. E se a gente der um pouquinho de espaço pra eles, eles vão voltar a dominar. Então eu preciso chegar antes. Eu preciso evoluir antes. E o que tá dentro desse bunker aí vai fazer a gente saltar anos-luz aqui em desenvolvimento e evolução. De fato iria, né? Até, tem um tanque de guerra lá, cara. Na hora que eu olhei, eu falei, se esse macaco coloca a mão nesse negócio aí, acabou, filho. Acabou. Mas eu acho muito massa, justamente essa... Ainda mais nesse filme, né? Que é... Eu acho que o Guerra, né? O terceiro do Matt Reeves também, que se fala muito, muito mais disso. Que é essa dubiedade, cara, na hora de escolher um lado, sabe? De pensar, porque a gente tá acompanhando os macacos. Eles são os nossos protagonistas, então a gente tá acompanhando a jornada deles. Mas nós somos humanos. E eles querem matar os humanos, tipo, pelo menos os vilões. Então, tipo assim, de que lado a gente vai ficar? E o que a gente faria na vida real, sabe? Tipo assim, é muito dúbio. E eu gosto muito dessa mensagem. Alguns filmes de Alien também falam isso, falam sobre isso. Eu gosto disso, porque me põe numa posição de pensar mesmo. E é bom quando um filme, ainda mais um blockbuster, faz a gente pensar dessa forma, né? E aí, o que a gente faria se fosse o nosso caso, né? Eu acho que os temas principais do filme são justamente essa questão de evolução e da sobrevivência do mais apto, né? A gente tem os dois. E eu acho que o outro tema principal que circunda o filme é justamente essa pegada meio que religiosa. Com certeza. E até política, porque meio que o Próximo Caesar, ele se chama Próximo Caesar e ele é um imperador. E quando você vê o personagem humano lá, ele lê literatura romana pro Próximo Caesar. Então você fala, cara... Ele tá só replicando uma parada que ele aprendeu de novo aqui dos humanos. Exato. Eu só ia citar essa parada religiosa, que inclusive a gente já viu também esse ano. A gente fez muita comparação com o Duna aqui, né? Mas a gente viu também esse ano e eu acho muito massa de se levantar, de se questionar, de olhar com um olhar de estudioso mesmo, não com um olhar destrutivo, mas ver como que a religião ela funciona para influenciar a política dos locais, como ela influencia na história humana e como ela influencia nas relações também. Então, igual o César, ele começou a ser enxergado como religião, o símbolo dele carregado no peito como se fosse um crucifixo, né? Que ali, no caso, na verdade, é a janela que ele tinha em casa e tal. Então, é muito legal de ver essas discussões, esses pensamentos trazidos aqui também, né? E eu acho muito interessante, como você falou de Duna, a gente ter blockbuster trazendo esse tipo de discussão, sabe? Porque,
Cara, é muito mais difícil você trazer um filme, por exemplo, um filme que seja super introspectivo, um filme mais de diálogo e discutir essas coisas pra chegar no grande público, sabe? As pessoas não vão ver isso. Vai ver isso quem gosta muito de cinema enfim. Com certeza. Quando os caras conseguem... Pra mim, um filme, ele consegue... Eu gosto de filmes introspectivos também e tal. Tem vários filmes que eu gosto. Mas pra mim, o filme, ele consegue checar todas as caixinhas quando ele consegue, ao mesmo tempo, ele te faz pensar... Talvez, não necessariamente, ele te ensine alguma coisa, mas é legal se te ensinar alguma coisa, enfim. E pra mim tá junto. Te faz pensar ou te ensina alguma coisa. E te diverte também. Te diverte, te emociona. Quando o filme consegue fazer isso, eu falo, putz, velho, Não, é igual... cinema, né? Absoluto cinema. E eu citei isso, exatamente o que você falou com outras palavras quando eu vi Duna, porque, pô, Duna é avassalador. Mas dá pra encaixar aqui também, que é assim que um bom blockbuster deve ser feito, sabe? É divertir, porque ele é um blockbuster, ele tem esse intuito até comercial de te divertir, de te entreter, mas servir a um propósito, passar uma mensagem. Né? Então a gente tem aí Planeta dos Macacos, a gente teve o dublê, que estreou esse mês também, Ryan Gosling e tal, que ele passa, qual a mensagem dele? É de valorização desses profissionais. Então a gente tem agora aqui Planeta dos Macacos com essas duas discussões que a gente citou. Pra mim, cara, esse é o tipo de blockbuster perfeito, é assim que deve ser feito, sabe? Diverte e passa uma mensagem, sabe? Eu acho que é sensacional, porque até desmistifica essa coisa do Scorsese, sabe? Pô, Scorsese, você é foda, irmão. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nem todo mundo quer assistir filme preto e branco da Tailândia de 1930, sabe? Tipo, então vamos começar a desconstruir isso, vamos fazer blockbusters mais profundos, com mensagens, blockbusters que servem a um propósito, né? É assim que deve ser. Como deve ser, já dizia Mandalorian. Eu tenho um pouco de dificuldade de discordar do Scorsese, mas tá bom. Cara, isso dá até pra um outro episódio especial pra gente falar sobre isso, porque eu já vi muita gente, até um influencer que eu acompanho muito, Gaveta, né? Ele faz o morde a sopra, ele concorda e discorda do Scorsese. Sim. E ele tem seus pontos. Eu mais discordo do que concordo, mas entendo também o ponto dele. Enfim, vai aí numa conversa que a gente pode ter. Tem mais algum ponto, assim, do filme que você queira trazer? Que eu quero te fazer uma pergunta mais de futuro. Cara, só destaque que eu acho que a gente não deu pra um personagem que merece, que é o Raka. Personagem que serve como um apoio ali na jornada do Noah, mas é muito bom. Eu gosto do orangotango amigo, né? No César teve o Maurice, que era o braço direito dele. Agora o Noah teve o Raka, e eu destaque pra ele aí, que foi muito gente boa. Cara, é um personagem que na jornada do herói, né? Ele é o cara que guiou o Noah, meio que abriu os olhos do Noah para um mundo muito maior do que o que ele tinha na vila dele e tal. Exato. E, cara, é o mentor, né? É o papel do mentor, e o mentor morre e tal. Só que eu fiquei o tempo inteiro, cara, falando bem assim, cara, eles vão voltar com o Haka em algum momento aqui no final. Porque ele só, próximo, eu tenho porque certeza. Ele só saiu pela água, né? Eu falei, e sem corpo, sem morte. Quando ele não voltou, eu falei, boa. Porque, cara, o personagem, quando os caras matam e depois voltam, o peso vai todo embora. Vai embora. Mas, eu entendo. Foi bom eles não fazerem de uma forma... Porque eu também acho que ficaria pastelão voltar agora, ia ficar meio novelão, assim. Sabe, ele chega voando de águia, assim. Né? Tipo Gandalf, tá ligado? Pô, é foda. Mas, eu acho que cabe, de repente, um lugar pra ele voltar no futuro. Porque ele caiu na água ali e tal, e eu acho que ele pode ajudar ainda mais. Mas aí, tipo assim, tem todo um lance de especulação que eu nem gosto muito de fazer, né? Mas de repente ele pode passar por uma jornada sozinho e trazer novos aprendizados pro Noah, ou não sei, mas se encontrarem de uma forma também mais natural, que não seja um deus ex machina, né? Mas eu acho que tem espaço pra ele voltar, sabe? Veremos, né? E, inclusive, tem espaço pra ele voltar. O que você espera da franquia? Você espera, sei lá, a continuação da história do Noah? Você gostaria de ver, sei lá, outros clãs? Porque a gente tem vários ganchos aí, né? A gente tem o Noah terminando como um personagem diferente. Ele aprendeu, né? Então ele aprendeu com todo o sofrimento que passou e tal. E a gente tem aquela célula humana ali que a gente não sabe pra onde vai, né? O que você imagina aí pro futuro da franquia, cara? Cara, eu
Eu sei que não é bem o que vai acontecer, então eu vou falar de gosto. Eu gostaria de ver mais dos macacos, menos de humanos, mas tudo bem. Se a gente for ver humanos, né, como esse arco do bunker aí, que seja bem explorado, que seja uma coisa legal de ver. Quero ver mais do Noah, gostei dele. E como ele tá novinho aqui, eu acho que cabe muito espaço pra ele se tornar um grande líder, uma grande figura também. Como o César, né, que no primeiro filme dele tava mais... né? Ele já assumiu um papel de liderança, mas ele ainda estava um pouco limitado, né? Aí depois que ele foi se engrandecendo. Eu acho que tem espaço para isso acontecer com o Noah também. E quero ver mais, tanto que eu falei, né, que seria adorável ver coisas do mundo afora, mas não acho que vai acontecer. Então que a gente veja da América do Norte novos clãs, novos tipos de macaco, espécies, jeitos que eles estão vivendo, como que tá sendo essa vivência aí deles, tal, como eles estão, enfim, lidando com as coisas. É isso que eu espero. É bem geral, mas é isso, mais do Noah, mais do mundo explorado, menos de humanos. É o que eu quero. Cara, eu quero te agradecer aí pelo Pô, eu que papo. agradeço. Foi da hora, foi rapidinho aqui na correria, mas enfim, saiu. Saiu. E eu queria falar pra você, deixar o espaço aberto aí pra você falar pras pessoas onde elas podem te ouvir mais, né, aí pela interweb. Cara, massa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de verdade é muito importante pra mim, né, eu comecei esse projeto aqui simples, tal, já tem 1 ano, graças a Deus, e, pô, participar de um outro podcast, pô, pra mim é um enorme salto aqui dentro do meu coração, então muito obrigado mesmo pela oportunidade. Foi uma conversa muito produtiva sobre um bom filme, falar de boas coisas é legal, E onde podem me encontrar, né? Bom, o nome do meu podcast, ele é Blockbuster, justamente porque eu tento difundir essa ideia aí, né? De blockbusters terem significado e tal. Vocês podem encontrar no Instagram, Blockbuster Oficial. E eu acho que é mais fácil encontrarem por lá. E aí, por lá, vocês vão ter todos os links para Spotify, onde tem os episódios só em áudio. E YouTube, onde tem os episódios com vídeo, né? Os videocasts. Então, Instagram, Blockbuster Oficial. Maravilha. Todos esses links aí vão estar na descrição desse episódio. Tem episódio toda semana, diferente do Coffee X, mas tem Blockbuster toda semana lá. É porque eu sou jovem universitário, gente. Eu tenho mais tempo, Felipe. Pô, cara, compromisso aí. Pô. Inclusive, esse mês tá foda. Esse mês tá foda. Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez, Ortiz. E, tamo junto, cara, as portas estão abertas sempre que quiser aparecer aí. Digo mesmo. Nem preciso te chamar. O dia que você falar assim, cara, viu tal coisa? Vamos gravar? Me chama aí que a gente vê o que dá pra fazer, cara. Eu acho que... Fechou, tá combinado. E digo mesmo sobre o Blockbuster. Sempre que é podcast, cara, eu odeio. Essa semana eu tive que recusar um convite. Odeio. Caramba. Porque o cara me chamou no dia, e é um amigo meu, o Léo Agrelos. Aí ele falou assim, cara, vamos gravar hoje e tal. Eu falei, puta, mano, você me avisa 6 horas da tarde pra gravar, tipo, 8 da noite? Não dá, aí é foda. Não dá, eu odeio recusar, mas enfim, tive que. É isso, galera. Não se esqueçam de seguir o @CoffeeX também. E dá uma mão aí com meus Reels lá, que eu tô lançando um por dia. E, enfim, pra gente crescer esse Instagram. Tá dando um trabalho do cacete. Espero que vocês estejam curtindo. Sigam lá, tá? Bons conteúdos. Inclusive, esse desafio do Reels aí tá top, tá? É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.